E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo, mais um vídeo de rotina, né? Segunda de carnaval. A gente vai falar um pouco sobre o pré-jogo, mais especificamente amanhã, mas falar um pouco como deve ser a escalação de amanhã, falar de algumas renovações que estão bem chatas, já estão ficando bem sufocantes já, algumas que já estão muito bem encaminhadas. Então, falar as notícias que rodaram esse final de semana. Certo? Então, se você quiser saber de tudo, notícias bem detalhadas, bem informadas, vem comigo que eu te conto tudo. Bom, a primeira notícia é que o Tricolor já está começando a pensar no Brasileirão, que começa no dia 15 de abril, então já está indo no mercado procurar algumas opções, e a primeira opção que já está sendo observada pelo São Paulo é o Bill, o ponta esquerda da Inter de Limeira, de 23 anos, passou pela base do Flamengo, CRB, Ponte Preta, foi para a Ucrânia, no Dnipro, e voltou para o Sport antes de ir para a Inter de Limeira. Então, o jogador, né, que jogou muito bem contra o São Paulo, teve algumas jogadas na ponta esquerda, o São Paulo já está observando para tentar a contratação para o Brasileirão. Além disso, a gente teve muitas observações no Christian Barletta, um meio-campista, mas já fechou com o Corinthians, é do São Bernardo, se eu não me engano, estava jogando muito bem pelo São Bernardo, agora vai atuar pelo Corinthians. Mas a gente, lembrando que a gente não tem mais inscrições para o Paulistão, agora a gente só pode ver novos jogadores a partir do Paulistão, do Brasileirão. O Paulistão já fechou as suas inscrições, então não deve contar mais com nenhum jogador. Bom, agora falando um pouco de algumas renovações que estão surgindo aí, começando pelo Thales Vander, né, o artilheiro da Copinha pelo São Paulo, né, 5 gols, é centroavante. A diretoria já está contando com a ideia de que o jogador da base não pode subir para o profissional sem antes ele renovar o contrato dele. Então o Thales Vander, para ele começar a treinar com o profissional, começar a jogar pelo profissional, ele tem que ter o contrato renovado, que é o que a diretoria está buscando oferecer, justamente para não perder, para a gente não acontecer igual aconteceu com o Luizão, com o Marquinhos, de ter um pouco ganho significativo financeiramente, né, diante do jogador, porque é o mesmo caso, o jogador vai profissional sem renovar o contrato, estoura, né, joga muito bem, vai para a Europa, vai para algum outro time, e o São Paulo fica sem nenhum ganho financeiro. Então, para evitar esse tipo de situação, o São Paulo colocou essa regra que o jogador não pode subir profissional antes dele renovar o contrato. O Thales Vander é o principal alvo disso, né? Porque é um atleta que jogou muito bem na Copinha, fez 5 gols, né? Foi artilheiro de São Paulo, apesar de uma campanha péssima de São Paulo na Copinha. Foi um dos destaques, um dos pontos positivos do time. Então, para a gente contar com ele no profissional, que é o que importa para a gente, ele deve renovar o contrato, já está muito bem encaminhado. Mas um outro jogador que a gente já tá falando há algumas semanas já dele é o Luan, que já tá começando a ficar chato já a situação dele com o clube. O Luan que mais uma vez voltou a falar que quer mais minutos, que é uma prova que vai ganhar mais minutos antes de renovar o contrato. Mas assim, é um cara, é questão lógica, né? Se o cara não tá sendo titular, é uma posição que tá muito bem disputada. A gente tem o Mendes, tem ele, tem o Gabriel Neves, tem o Pablo Maia. Se ele não está se destacando entre esses para ser o titular, ele que melhore. Né? O São Paulo é um time que ele está desde a infância, deu tudo para ele e tudo mais, deu várias oportunidades. Agora, infelizmente, em questões de lesões, em questão às vezes do condicionamento físico dele, né? Porque muitas vezes ele estava acima do peso, estava com pouca mobilidade, é um jogador que tem menos mobilidade. Então, assim, nem sempre é a opção do Rogério Ceni, apesar que o Mendes está tomando essa posição com muita facilidade. Né? Às vezes o Pablo Maia substitui, o Gabriel Neves está recebendo algumas oportunidades, mas o Luan tem que buscar o espaço dele, não é assim que funciona. O São Paulo já ofereceu um aumento de salário, já falou que deve ganhar mais minutos, mas se ele quer realmente se firmar como titular, isso depende dele. Isso não tem nada a ver com o São Paulo. O Rogério, não imagino que ele vai ter essa pirraça de deixar ele de fora, enfim. Mas se ele quer, vai ficar naquele ciclo que a gente já comentou alguns vídeos atrás. O Luan vai querer mais minutos para renovar e o São Paulo, para renovar, para dar mais minutos, ele tem que renovar. Então vai ficar nesse ciclo infinito até chegarem a algum acordo. Mas já tá ficando chata essa história. Parece que ele não quer ficar. E se o jogador não quer ficar, pode ir embora. Não, o jornalista já até falou que, já fez um tweet já falando, velho, dessa forma, do jeito que ele tá ligando, do jeito que ele tá lidando com a situação, parece que nem quer ficar,
então pode ir embora. Jogador desse tipo a gente não precisa, né? Uma posição que a gente não precisa do Luan, apesar de ser um jogador muito importante pra gente, tem uma característica muito diferente, né? Um volante realmente defensivo, uma característica muito importante pra gente ter no elenco, mas essa desfeita que ele tá fazendo não é um cara que é titular absoluto há algum tempo, por conta dele, né? Por conta do condicionamento físico dele, é um cara que, pelo que eu já ouvi, não gosta muito de treinar, não tem muita essa paixão, apesar que posta pra caramba que treina, né? Treina individualmente. Então, apesar de todas as informações, é um cara que parece que não treina muito bem e automaticamente não tem um condicionamento físico. Então, já que juntando com as lesões que ele já teve, com a preparação física dele não muito boa, a característica de ter pouca mobilidade, ele tem que se esforçar para assumir essa posição e automaticamente renovar com o clube, né? O São Paulo já ofereceu um aumento de salário, já ofereceu diversos benefícios para ele, já colocou uma meta, né? O salário dele deve aumentar se ele atingir tais metas, né? Então eu acho que é um contrato mais do que válido para ele, né? Mas se é um jogador que não quer ficar, pelo visto, pode ir embora. Bom, agora já começando a fazer os preparativos para a partida de amanhã contra o São Bento. A gente vai ter a volta do Luciano, o Luciano que estava de suspensão, né? Gosta de um cartão amarelo, estava suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, deve voltar e a gente fica na dúvida quem que vai sair para a entrada do Luciano, né, que está sendo titular absoluto ali do meio de campo, barra ataque, né, do Rogério Ceni. Lembrando que o Rogério deve poupar alguns jogadores para essa partida, né, pensando no desgaste, né, alguns jogadores estão tendo uma sequência de jogos muito grande, então para evitar lesões, a gente está tendo bastante problemas de lesões, ele deve, né, poupar alguns jogadores, né, por exemplo, a dupla de zaga, o Alan Franco e o Beraldo está tendo uma sequência muito grande, devem ser substituídos, né, a gente está tendo a opção do Pablo Maia como um zagueiro, né, o Matheus também do lado esquerdo atuou muito bem contra o Santos, então a gente deve ter alguma mudança de um ou outro, ou os dois, nessa partida contra o São Bento. A gente já deve estar com a classificação muito bem encaminhada, se a gente ganhar essa partida a gente já tem a classificação muito bem encaminhada, então é um jogo mais que já dá para descontrair um pouco mais, não tem que ir realmente com time titular absoluto, né? Dá para poupar um pouco mais, apesar de a gente ter tido uma semana inteira de descanso, né? Tipo, não tendo jogos, mas o Rato também deve ser um jogador que deve ser poupado, o Nestor, o Mendes às vezes deve ser poupado, né? Com a entrada do Luan, do próprio Luan que tá pedindo tanto, deve receber essa oportunidade também. Então, às vezes pode sair o Rato, pode sair o Galo, pode sair o Nestor para entrar do Luciano, a gente fica nessa dúvida, a gente não sabe. Cada jogo o Rogério Ceni escolhe uma escalação nova, escolhe um jogador novo, apesar das lesões também. Então é uma dúvida que a gente fica perguntando, pensando, a gente colocou até uma enquete lá no nosso Instagram, né, o Trifanáticos, pensando quem que pode sair, ser o substituto para o Luciano entrar, ele voltando do time. Bom, foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, o seu comentário, a sua sugestão para aquilo que a gente pode melhorar aqui no canal. A gente tem um Instagram também, TikTok, Kawaii, né, tudo Trifanático certinho, você pode seguir lá. A gente que todos os dias faz diversos posts mostrando as principais notícias, né, detalhadas do São Paulo. A gente posta bastante story, interagindo com vocês, vocês podem dar sua opinião da forma que vocês quiserem no Instagram, TikTok, aqui com a gente. Mas sempre dê seu respaldo, que é muito importante para a gente melhorar cada vez mais. Compartilhe com sua família, com seus amigos, que isso dá uma força para a gente gigantesca. A gente está crescendo de pouquinho em pouquinho, a gente está crescendo. A gente está fazendo vídeos aqui todos os dias, trazendo informações detalhadas, bem informadas aqui para vocês, exceto domingo, dá um descanso para vocês e para mim também. Mas foi isso, espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua atenção até aqui. E é isso, beijo, tamo junto e vamos São Paulo!